Boa noite, queridos irmãos. Então vamos para a nossa tarefa, da nossa explanação doutrinária, que a gente carinhosamente chama de Conversando com a Casa do Evangelho, Toda tarefa começa uma prece, vamos fechar os olhos, nos sentar confortavelmente, sentir a presença amorosa de Jesus, do Dr. Bezerra, que sempre nos acompanha em todas as tarefas, que a gente possa se sentir acolhido, amado aqui nessa casa, que a gente possa aproveitar tudo que for dito, que a gente possa refletir sobre tudo aquilo que a gente ouve, mas que principalmente a gente possa continuar depois dessas breves, que é pequena, desse breve diálogo, dessa breve conversa, que a gente possa procurar as referências geralmente que a gente dá e ler sobre elas ou ouvir sobre elas. Tem muito disso, a gente pode ouvir também. Então sejamos gratos, que assim seja. A nossa Conversando com a Casa do Evangelho hoje, a nossa exposição doutrinária vai falar sobre a reencarnação e seu objetivo, que é um tema, que a gente tem muito a reflexionar. 30 minutos para falar sobre a reencarnação e seus objetivos ainda é pouco, Então, como eu disse, o importante é a gente ter uma noção geral, mas ler, ouvir, hoje em dia tem e-books todos que tu pode ouvir, não precisa só ler, tu pode ouvir também, e tirar todas as dúvidas, porque é um tema que vai fazer toda a diferença como a gente vai encarar a nossa vida e os nossos problemas, os nossos desafios, Vamos tirar o problema. Como é que a gente vai encarar os nossos desafios? A nossa percepção, a nossa aceitação, o nosso conhecimento em relativo ao que é a reencarnação, Essa é uma ferramenta, esse conhecimento, que vai nos ajudar muito, muito mesmo. Enfim, o que é a reencarnação, Isso está lá na questão 66 do Livro dos Espíritos, que eu aconselho todo mundo a ter o Livro dos Espíritos e ler, É um livro de perguntas e respostas. Ela tem 1009 perguntas, para quem não conhece o Livro dos Espíritos, e ela nos traz, assim, ela nos abre um leque de novos conhecimentos, de esclarecimento, desse consolo que a doutrina espírita vem fazer. A reencarnação é a volta do espírito à vida corporal. Isso está no Livro dos Espíritos, na 166. O que ele pergunta ali na 166? Como pode a alma, que não alcançou a perfeição, porque, vamos combinar, ninguém no mundo é perfeito. Ninguém que esteja encarnado aqui, a não ser que tenha vindo uma missão, e são raríssimos, é perfeito. Perfeição não tem ninguém, nem mesmo quem veio em missão. Perfeito é Cristo, E toda aquela legião de espíritos superiores que estão no mesmo patamar de Cristo. O resto está tudo evoluindo e trabalhando, uns melhores, outros mais ou menos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de se depurar-se, ou seja, acabar de evoluir, acabar de se encontrar como filho de Deus e irmão de Jesus? E o que os Espíritos respondem? Sofrendo a prova de uma nova existência. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que aceitar é que nós não somos um corpo que depois vai virar um espírito, Não, nós somos um espírito que por um breve momento de no máximo 100 anos, na melhor das hipóteses, vamos estar numa encarnação, mas nós somos espíritos. Essa é a primeira aceitação. Nós não somos corpo, nós não somos esse corpício, essa pessoa, nós somos espíritos e imortais. Então, a gente não tem a oportunidade só de estar aqui nessa encarnação, a gente vai ter muitas outras. Qual é a finalidade? Para que a gente se depure, para que a gente consiga, através de cada encarnação, nos reencontrar e principalmente nos conhecer. A reencarnação é como se fosse aquele filho pródigo que largou o pai, saiu e passou por muitas coisas até voltar para a casa do pai. Isso somos nós, Brigamos com Deus, vamos dizer assim, A gente não brigou, mas a gente não consegue até hoje
cumprir os 10 mandamentos, né? Vamos só assim, pegar pelo básico que ainda é Moisés, né? Nem vamos falar da vida de Jesus, vamos falar só do básico. A gente ainda não consegue nem cumprir os 10 mandamentos. Então nós somos esse filho que saiu pelo mundo e que traz muitas encarnações até voltar para a casa do Pai. A parábola do filho pródigo somos nós, voltando para a casa do Pai. Essa é a questão 66. Ela também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. São 3 livros que tu pode pegar e ler e que vai te trazer uma coisa. O que é o capítulo 4? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ninguém vai ver o reino de Deus, e isso está na Bíblia, né? Porque às vezes as pessoas dizem, isso é só coisa do espiritismo, os negócios de reencarnação. Não, a reencarnação está na Bíblia. Os povos antigos acreditaram, tinham também essa crença, tá? Indiferente de eles terem outros deuses, de eles não serem monoteístas, de não acreditarem num único Deus, a ideia da reencarnação existe há milhões de anos. O povo, principalmente os orientais, eles têm isso muito bem formado, assim como os egípcios e outros, né? Eles têm já essa ideia da reencarnação bem resolvida dentro deles, né? Cada um dentro do seu entendimento, da sua religiosidade, do seu conhecimento, mas todos eles têm. E a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, por exemplo, né? Sob o nome de ressurreição. Então, por exemplo, no cristianismo, eles não dizem que Jesus ressuscitou, né? Ressuscitou. E ressuscitou para eles seria a ressurreição. Para nós seria, ele desencarnou e voltou como espírito para provar que existe vida depois do túmulo. Isso, né? E para eles é isso. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Quer dizer, então, há muito tempo as pessoas acreditam na ressurreição. Acreditam na vida após a morte, né? A diferença da doutrina espírita para a maioria das outras religiões, que mesmo acreditando em reencarnação, é a finalidade da reencarnação. Por que a gente vem, por exemplo, a Igreja Católica não acredita, que a gente acredita na imortalidade da alma, que a gente, né? Mas eles não acreditam que a gente vai voltar para se melhorar, para depois, não. Para eles, assim, foi bom, foi mal, céu, inferno, acabou. E ainda tem algumas outras idolatrias e coisas que acreditam que acabou, né? Daí tu vira pó e vai para o universo. Mas antes de tudo, a gente tem que pensar que nós somos seres individuais para viver em coletividade. Nós nascemos para viver em coletividade, mas nós somos seres individuais. Quando a gente desencarna, a gente não vai se juntar ao pó universal e acabou o Tássio, acabou a Índia, acabou a Neuza, acabou a Simara, não. Né? Eu vou continuar sendo quem eu sou, com todos os meus defeitos, com todas as minhas, né? Com todos os meus desafios, com tudo aquilo que eu ainda não consegui superar, eu vou continuar sendo a mesma. Eu não vou mudar, nem vou virar santa porque eu desencarnei. Isso também não acontece, né? Isso é um mito, né? A pessoa, olha, virou. Não vira anjo. Né? A gente vai desencarnar e vai continuar sendo exatamente aquilo que a gente sempre foi, né? Ou aquilo com o qual a gente, no momento do desencarne, ainda não tinha conseguido superar. E as coisas boas que a gente conseguiu superar, vai ser bom, né? Isso... Tá? Vamos contar. Por que a gente reencarna, né? Porque eu acho que o Espiritismo é a doutrina que vem trazer a finalidade da gente estar aqui, né? Porque eu acho que a gente às vezes passa e eu penso que passa tão rápido, né? Eu ontem tinha 15 anos, eu vou fazer 65. Então, vamos combinar que esses 50 anos voou. Mas voou mesmo, assim, né? Passou, né? Lépida, faceira com 15 anos, lá hoje eu vou fazer 65. E para que ele nos deu essa encarnação? Quanto mais cedo a gente conseguir ter uma ideia do que a gente veio fazer aqui, de quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos, melhor nós vamos aproveitar a nossa encarnação.
porque ela nada é mais a finalidade dela do que chegar à perfeição. Jesus Cristo não nasceu pronto. Nenhum espírito daqueles superiores, aquelas pessoas que a gente admira, como Gandhi, Madre Teresa, nenhum deles nasceu pronto. Nenhum deles Deus foi lá e fez perfeito, sem nada, né? Sem vaidade, sem egoísmo, sem nada. Não, todos eles trilharam um caminho. Todos eles passaram por aquilo que a gente está passando. Qual é a diferença, talvez? A vontade. O que a gente leva no coração. A centelha divina, aquilo que Deus colocou em nós quando nos criou, há muito. A gente tem uma ideia também errada de quando Deus nos criou, faz muito tempo. Para te ter uma noção, assim, os povos são separados em aqueles que vieram de Capela e os que foram feitos aqui mesmo, né, na Terra e tal. Eles estão aqui há milhões de anos. Então, a centelha divina que Deus colocou em cada um deles, indiferente de vir de Capela ou de terem vindo aqui como primeira encarnação deles, está lá, latente. E tu pode perceber, se tu lê a história, principalmente a história religiosa do mundo, ou a espiritualidade do mundo, todos eles têm isso dentro deles. A noção do bem e do mal, do amor, indiferente do lugar e da época. O que faz com que isso não se vai? O livre-arbítrio. Não é que o livre-arbítrio seja culpado do mundo ser o que é hoje. Não. Nós ainda não conseguimos ter a capacidade de usar o nosso livre-arbítrio para que isso aqui fosse um mundo de regeneração, um mundo, né, vamos dizer assim, de luz. Por quê? Porque a gente vem para cá com uma missão, vai lá, né, senta lá, vai reencarnar, legal, senta aí, vamos fazer toda a tua... Vamos fazer teu planejamento, o que tu vai fazer. Muito bonito. Às vezes a gente vai lá e abraça o mundo, eu sei disso. Não, tiro de letra, tem problema, e a gente não faz. Como a gente tem o véu de esquecimento, e é muito importante a gente ter o véu de esquecimento, né, porque vai que tu tenha sido um ditador, um bárbaro, alguma coisa na outra vida e vem com isso para essa, não vai dar certo. Então, tem um véuzinho, né, tu já nasce, pensa assim, tu nasce criança. Jesus nasceu criança. Jesus não veio homem feito. Por quê? Porque ele precisava ser cuidado. Assim como nós. Nós somos o único bicho nesse planeta que, se não tiver quem cuide, morre. Eu conheço, até tem, assim, de alguns animais, nasce e já sai se virando, que nem se diz, né? O homem não. O homem precisa ser cuidado, o homem precisa ser educado, o homem precisa receber várias coisas. E é nesse caminho que a gente, às vezes, troca as mãos. Porque a gente se torna materialista. A gente acredita que a nossa vida é essa, que a gente veio aqui para ter, não para ser, a gente veio aqui para ter mais, que todas as coisas são nossas, meu filho é meu, minha casa é minha, não importa o que, minha roupa, por menor que seja a coisa, meu prato, minha xícara, não importa o que, é meu, isso é apego material. E a gente tem isso enraizado na gente. Não quero que mexa nas minhas coisas essas que ninguém vai levar quando desencarnar. Nada. Nem a roupa que a gente bota é a gente que vai escolher. Nada, a gente não vai levar nada. Mas a gente tem esse apego, a gente cultua esse apego. E isso é uma coisa que, assim, é uma coisa tão dissimada, que está em todos os lugares, e que toda essa parafernália que existe hoje de comunicação, hoje tu pode ver, se aconteceu uma coisa lá na Groenlândia, no mesmo instante a gente sabe aqui. Então, não é que a tecnologia está com problema, não é que tem informação tem problema. A tecnologia veio porque o homem tem que ser inteligente, ele tem que desenvolver a inteligência dele. Para quê? Para fazer o bem, não para fazer bomba. Por isso que Deus deu a inteligência. Por que ele deu a inteligência? Para um ajudar o outro, para melhorar o planeta. Não foi para construir, para trazer a morte, para destruir a natureza. Ele trouxe para isso. Foi para isso que Deus trouxe a inteligência. Só que o homem tem que crescer e evoluir exatamente nos dois.
tanto na inteligência como moralmente. E o que acaba acontecendo? Nós estamos super evoluídos, tecnologicamente. A gente tem IA, tem tudo, né? Às vezes a gente vê uma coisa, não sabe nem se é verdadeira ou não, porque é igual a pessoa, né? A gente tem coisas maravilhosas na ciência, na medicina a gente tem operações maravilhosas feitas de lá do outro lado do planeta, vem aqui, né? Através das coisas, opera uma pessoa aqui. Então, essa é a tecnologia do bem. É para isso que existe essas pessoas inteligentes, esses gênios que a gente chama, né? Que vem com uma inteligência maior e tal. Não que não se dedique. Essa menina que estava fazendo essa coisa de poder caminhar, né? Que ela descobriu lá e tal. Ela não fez isso assim, foi lá e 30 anos ela se dedicou a isso. E a gente se dedica a quê? Para fazer o quê? Para quem? Quando? Então essa é a pergunta que a gente deveria reflexionar sobre como está o nosso caminho à perfeição. Porque a gente gostando ou não, isso é uma realidade. Eu goste ou não, eu aprove ou não, o mundo vai regenerar. Se eu estiver junto daqueles que estão ao lado de Jesus, dos seus ensinamentos, do bem, né? Orando, mantendo-se num nível de pensamento harmonioso, ajudando o outro sempre que pode, perfeito. Se eu não estou, o mundo vai se regenerar igual. Não é porque o mundo parece que está um caos e que só tem maldade, e não é verdade, tem muita gente do bem, tem muita gente fazendo muita coisa boa, que o mundo não vai se regenerar. Ele vai. Jesus disse, que nenhum Jota vai ficar, Iota que a gente chama, né, vai ficar fora até ser cumprida todas as leis divinas e naturais. Então, o nosso papel é ajudar para que isso aconteça logo. O nosso papel é para que a gente possa estar junto daqueles que vão viver nesse mundo regenerado, que vão poder continuar contribuindo e continuar trabalhando, né? Sabe que depois que a gente se encarna, né, se alguém dá, eu vou descansar, não vai, tá? Todo mundo vai continuar trabalhando, né? A gente tem que trabalhar sempre. E essa parte da justiça divina é realmente isso. Por que Deus faz a gente reencarnar? Já pensou num Deus malvado, irado, vingativo? Tu não foi bem, né? Não fez nada, porque... Muito bem, vai para o inferno e fica lá. Isso seria alguma coisa que um pai amoroso, justo, como a gente tem em Deus, faria? Não, ele não faria isso, né? Com nenhum de seus filhos. Nenhum mesmo. Pode pensar na pessoa assim, sei lá, mais cruel que tu possa imaginar de toda a história. Nem com esse. Porque Ele é um Deus bom e justo. Deus é bom o tempo todo, por mais que a gente muitas vezes não acredite. É porque a gente não conhece os caminhos, não conhece os propósitos, e principalmente porque a gente não se conhece. E a gente não se percebe filha de Deus. A gente pode se perceber filho de várias coisas, do pai, da mãe, foi de um time de futebol, foi de um partido político, foi de novela, foi de várias coisas. Mas pertencente a Deus, eu pertenço a Deus? Eu realmente sou irmã de Jesus? Então é esse o tipo de reflexão que a gente muitas vezes tem que ter. Será que eu, depois de tantas encarnações e depois de coisas, eu ainda não consigo me imaginar filha de Deus? Porque eu ainda sou filha da carne. Eu ainda sou aquela pessoa que acredita que a vida é isso, que está aqui, que se apresenta. Não tem mais do que isso. Daí uma das coisas que talvez a gente tenha que acreditar é na imortalidade da alma, né? Se nós somos seres imortais, a gente vai voltar. E a gente vai voltar quantas vezes forem necessárias para que a gente consiga chegar na angelitude. Que a gente consiga chegar em um espírito superior que não precise mais encarnar. Se bem que nosso amado Dr. Bezerra, que não precisava mais encarnar, vai encarnar e ajudá-los. Isso é a diferença entre um espírito que está, né? E um que já entendeu o recado. Que não é porque eu me tornei um espírito superior
que eu vou ficar nas nuvens tocando harpa, né? Essa ideia não existe no espiritismo, né? Não existe, os espíritos não ficam lá sem fazer nada, todos eles têm trabalho, todos eles vão, quanto mais crescem espiritualmente, moralmente, mais missão e mais responsabilidade se tem para poder encaminhar os outros espíritos e as outras almas, né? Então, a justiça divina é isso. Ele é Pai e Pai da oportunidade. Então, cada dia que amanhece e que tu abre os olhos e tu está vivo, agradeça. É mais uma oportunidade que o Pai deu. É mais um dia que Ele te deu para que tu comece a te conhecer e conhecer o caminho da volta. E não é uma virada, né? Tu não vai ter uma virada assim, dorme um dia, outro acorda, isso acredito, isso não acontece também. É um longo caminho de pequenos desapegos, de pequenas caridades. Às vezes tu pode até começar fazendo caridade por obrigação. Eu vou fazer caridade que todo mundo faz. Talvez com o hábito de tanto fazer, tu vai acabar encontrando sentido. E a caridade não é doar bens materiais, tá? É muito bom, porque todo mundo precisa, né? De alimento, de roupa, de tudo. De remédio, de tudo. Mas essa não é a maior caridade. A maior caridade é o perdão. A maior caridade é o acolhimento. A maior caridade que se pode fazer na vida é ir para casa, como diz a Madre Teresa, e amar a sua família. Porque se o mundo é do jeito que é lá fora, é porque falta amor na família. Porque tudo nasce da família. Não existe uma cidade se não tiver família, não existe um país se não tiver família. Então tudo nasce da família. Enquanto a gente não conseguir trazer paz e amor para a família, não busca lá fora, porque não está lá fora. Tu não vai encontrar lá fora, na rua, aquilo que tu não traz dentro de casa e dentro do teu coração. Então, se o mundo está do jeito que está, é porque as pessoas estão assim. As pessoas estão sem serenidade, sem amor e sem paz. A gente sempre imagina assim, Jesus vai vir no cavalo. Não vai vir em cavalo alado nenhum para salvar ninguém. Ele já nos deu o que nós precisamos para nos salvar e salvar o nosso planeta e a humanidade. Não é ação e reação. Deus é bom? É. Ele nos ama? Ama, mas Ele é justo. E quando Ele é justo, é uma troca. É ação e reação. A gente, não é a questão de receber na mesma moeda, porque não foi isso que Ele nos ensinou. Mas no sentido de fazer o bem pelo bem. Não vou fazer o bem porque aquela pessoa vai me dar alguma coisa. Né? Eu vou andar de cara amarrada porque eu não gosto da pessoa. Não gosta da pessoa? Ora por ela. Ora por ti que não gosta dela e que tu tem esse sentimento. Porque o problema não é a pessoa, é nós. Nós que não aceitamos o outro. Nós que temos um julgamento e uma crítica muito acerbada ainda e que a gente não consegue aceitar os diferentes. Então a gente tem isso muito, né, grudadinho na gente, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa reflexionar muito sobre isso. A escolha das provas. Isso eu estava falando no início, né? A gente senta lá e jura que, né, vai dar conta de tudo e às vezes a gente não dá, né? Mas tu sabe que é aquela frase que diz assim, que é Deus não dá mais do que se possa... Na realidade, além de Ele não dar mais daquilo que a gente possa carregar, é que às vezes muita gente a gente não quer carregar, né? A gente quer reclamar. Só que Deus não tem eleitos. Então Ele não vai dar, né? Gostei mais da Neuza. Não vai ter problema. A outra não é mais, não gostei muito da outra, vou dar. Não. Cada um com as suas obras. E o que é cada um com as suas obras? O que eu fiz nas outras encarnações? Não é só isso. Porque senão a gente vai ser fácil. Eu estou passando trabalho, estou nessa encarnação, eu devo ter tirado pedra na cruz. Não. Escolhas dessa encarnação. Porque às vezes tu vem para uma encarnação até mais light, né? E aí aqui pega e arruma um monte de bronca. Então, não é só o que eu fiz na minha reencarnação passada, é as escolhas que eu faço nessa. E quando eu digo escolhas, não são grandes coisas, pequenas. Pequenos rancores, pequenas mágoas, pequenos não perdões, pequenas não aceitações, falta de humildade, falta de benevolência, falta de caridade, falta de fraternidade com o outro. Porque isso é tipo assim, vai enchendo, né?
É um potinho que vai enchendo. Seria mais ou menos isso que a gente tem que fazer nessa encarnação, é as escolhas. Às vezes a gente chega e eu não fui feliz porque devo ter feito alguma coisa. Não, é escolha nessa encarnação. Se tu vier nessa encarnação e conseguir fazer boas escolhas, tem algumas coisas que talvez lá nas tuas provas tu teria que passar e que tu não vai passar. Por quê? Porque tu veio para cá e conseguiu evoluir, conseguiu ultrapassar algumas das coisas que tu tinha. Então, algumas daquelas provas, talvez muito, muito difíceis, vão vir mais serenas, vão vir mais brandas, porque tu está conseguindo cumprir a lei natural e divina que Deus nos ensinou. Provas evangélicas, né, a gente tem do João, do Mateus, do Elias, né, que Jesus disse, né, o Elias veio e vocês não reconheceram, né? Então isso também está na Bíblia. Então as provas de encarnações evangélicas, para quem não é espírita, né, e não tem essa crença mais arraigada, é só buscar na Bíblia, tá? Tem as provas de reencarnação na Bíblia. E o que é a consolação na reencarnação? É aquela certeza de que, primeiro, de que todas aquelas pessoas que a gente ama, que a gente tem afeto, vamos falar de quem a gente ama. Todas aquelas pessoas que a gente ama, que a gente tem afeto, a gente vai se reencontrar. Sejam elas da família biológica ou não. Porque uma coisa é a família biológica, né? A parental que a gente chama, né? E outra coisa é a espiritual. Né? Isso é um consolo, saber que não acaba aqui, que eu não vou deixar de ver os amigos que eu amo, a minha mãe que eu amo, né? Os meus filhos, as pessoas a quem eu tenho afeto. Isso é um consolo. E saber que mesmo que eu não tenha conseguido galgar assim ao longo dessa encarnação, né, muitos degraus para minha evolução espiritual, qualquer mínima coisa que eu tenha feito, conta para Deus. Tanto que, qual é a definição do homem de bem que está no Evangelho segundo o Espiritismo? O homem de bem é aquele, né, que chegando a perfeição, tem todas aquelas qualidades, né? Ser espírita é isso? Não. Qual é a definição de ser espírita dentro do Allan Kardec? É o quanto a gente se esforça para a gente driblar os nossos vícios e as nossas más tendências. Vamos dizer assim, a maior prova de que nós queremos realmente essa aceitação e que nós queremos realmente essa vida nova é o quanto a gente se esforça para isso, para largar um vício, para perdoar, para acolher. Isso é ser espírita, porque não existe espírita santo, não existe santo em lugar nenhum, né? Muito mesmo espiritismo, mas não em lugar nenhum. Então não é, né? A nossa, de quanto nós temos essa vontade, de quanto nós estamos realmente de coração tentando essa mudança, mesmo que a gente não consiga em todos os parâmetros, vamos dizer assim, né? Mas que a gente está tentando. Esse é o verdadeiro homem de bem. É aquele que todos os dias acorda e se dispõe de alguma maneira a tentar fazer melhor alguma coisa que ainda não consegue. Isso ali é só eu botei como síntese final, nós somos espíritos imortais, então não tenho ideias de que realmente, né, a gente não morre, né? A gente desencarna. Corpício se vai, né? Desapego, porque não vai levar nada. Mas nós somos seres imortais, né? A reencarnação é a lei do progresso. A gente precisa progredir, então a gente vai ver quantas vezes forem necessárias para a gente poder progredir. E a justiça divina se cumpra no seu tempo. No tempo que a gente quer dizer é no meu tempo, no teu tempo, no outro tempo, mas não é o mesmo tempo. Cada um tem o seu tempo. Cada um está dentro das suas possibilidades. Então, tu não tem que se comparar a ninguém para achar que tu está mais perto ou mais longe. Às vezes tu pode achar, aquela pessoa... Não, às vezes a pessoa tem outros conflitos. A pessoa tem outras demandas, vamos dizer assim. Ela resolveu uma das demandas, mas ela tem muitas outras. Então, cada um é no seu tempo. E por quê? Porque cada um é diferente do outro. Nós somos filhos individuais de Deus. Somos todos filhos de Deus iguais, pesa tudo na mesma balança, mas nós somos seres individuais.
Eu queria muito colocar uma poesia cantada, mas eu não sei se vai dar certo. Tá, então eu vou só tentar. Rapidinho, senta, Lúcio. Depois, senta. Eu tenho sempre um ajudante de plateia, né, que é o nosso menino que faz o que? As preces, né? Deus é tão bom, e Ele está presente em todas as pessoas. Isso é uma coisa que eu digo sempre. Quando as pessoas acham que Deus só está naqueles que estão lutando, que estão caminhando, que estão ditos normais, vamos dizer assim, né, que é um termo bem pejorativo, não, Ele está presente em todas as pessoas. E a centelha divina e essa coisa de existir Deus está em todos os seres humanos, independente a que prova eles vieram, independente da maneira que eles estão nesse mundo vivendo. Deus está ali, latente, presente, e a gente tem que ajudar para que Ele desperte. Por quê? Porque apesar de não ter uma compreensão talvez do mundo como ele é hoje aqui, o espírito dele compreende o mundo, né? Então a gente tem que ter essa noção também, né? Vamos ver se vai. Se não funcionar, eu vou ler um poema que eu botaria, mas eu queria que funcionasse porque é muito bonito. Só que para isso, como é uma poesia bem interessante de se ouvir, vamos ver se vai sair. Eu queria colocar aqui, mas eu não sei. Isso é uma coisa para o nosso amigo André, né? Eu não sei colocar para abrir o YouTube, tá? Viu? A gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo, é ótimo, mas é verdade. Olha, eu tenho muito a aprender, né? É muita coisa nesse WhatsApp, né? Vamos aqui. Deixa eu ver se vai dar para ouvir. Se não der para ouvir, eu só leio daí, tá? A outra que tá ali. Tá sem som. A pessoa não sabe botar som. André, me socorre. Por que ele tá sem som, André? Por que ele tá sem som? Porque eu tirei o som. Por que ele tá sem som? Porque eu tirei o som. Depois tu arruma a gravação, tá? Pelo amor de Deus. Em português corrente nós dizemos: não dá você pra vai prestar conta pelo tempo que desperdiçou. Mas em poesia nós dizemos: não tem, né? Deus pede estrita. Eu vou botar no César Informa lá, tá? Isso é um poema português, que daí existem várias maneiras de dizer uma coisa, como a gente diz, e na poesia. E daí ele vai falar sobre o tempo e sobre outras coisas. Então eu vou deixar o poema que eu tinha colocado aqui mesmo. Quem de vez em quando vai ver minhas palestras vai ver que eu gosto muito de poesia, né? Eu sou uma pessoa bem... Isso aqui é uma poesia que foi feita por uma IA. Para te ver como a tecnologia tem coisas boas, depende do que tu pede para ela. Então a culpa não é do Instagram, a culpa não é da inteligência artificial, a culpa é de quem pede o que para ver lá, né? Isso foi feito pelo IA. Eu pedi para ele, me faz uma poesia, um poema, né? Poesia não, um poema sobre a reencarnação. E ele fez. Volta à Terra tantas vezes quantas forem necessárias, não por castigo imposto, mas por lições solidárias. Se hoje choro, ontem semeei. Se hoje aprendo, é por amor. Deus não pune, educa sempre, transformando a dor em flor. Vida não cabe num berço, nem termina em um caixão. Somos centelhas divinas, em constante ascensão. Reencarnar é esperança, é recomeço, é luz, é bem. É Deus dizendo ao Espírito: tenta outra vez, meu filho. Que assim seja. Obrigada, queridos amigos. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui e que a gente possa, né, reflexionar sobre o que a gente veio fazer, para onde a gente vai, quem somos nós, sem culpa, sem tentar olhar culpados, nem mesmo a gente, mas de repente conseguir olhar com os bons olhos tudo isso que Deus nos dá. Que assim seja.